Olá! Eu sou o Enxadrezando. Em muitas das minhas partidas eu fico me perguntando: o que eu faço agora? Pensando nisso, nós fizemos uma pesquisa para tirar essa dúvida de vez da nossa cabeça. Buscamos a informação em vários fóruns, matérias, e até vídeos de outros canais, e chegamos à seguinte conclusão: precisamos melhorar o posicionamento de nossas peças no meio-jogo, e precisamos também criar planos e estratégias. Mas como criar esses planos? É o que vamos te apresentar agora. Sobre o meio-jogo. O meio-jogo no xadrez é mais difícil de definir do que a abertura ou o fim de jogo. Porém, essa é uma fase importante numa partida de xadrez. Numa breve descrição, o meio-jogo começa quando ambos os jogadores colocaram seus respectivos reis em segurança, e desenvolveram a maior parte de suas peças menores. É a parte do jogo em que cada jogador vai posicionar suas peças, e colocar suas estratégias à prova. A função do meio-jogo é levar a sua partida de forma mais fácil para o fim de jogo. Devemos não só posicionar nossas peças em boas casas, mas também dificultar o acesso a essas casas para o adversário. Há alguns fatores que tornam o meio-jogo uma fase difícil de jogar. Primeiramente, o meio-jogo é uma fase difícil de estudar. Por causa de sua natureza complexa, a maioria das peças menores ainda estão no tabuleiro controlando casas, e limitando as nossas ações. Mas não é aconselhável memorizar posicionamentos, ou um estudo muito aprofundado como devemos fazer com as aberturas, ou com os finais de jogo. O objetivo do meio-jogo. A natureza do meio-jogo vai seguir as propostas em que cada jogador definiu como estratégia de abertura. Cada abertura e defesa no xadrez tem seus objetivos próprios, seus pontos fortes e suas fraquezas, e isso torna difícil de definirmos as estratégias que vamos assumir durante o meio-jogo. Se ambos os jogadores tiverem conhecimento técnico sobre as estruturas de seus peões, então o meio-jogo vai ser relativamente equilibrado. Nesses casos, os cavalos vão ser muito úteis por causa da sua capacidade de pular peças, e de se mover em posições fechadas. Aqui os jogadores vão investir muito tempo para poderem colocar seus cavalos em posições avançadas, antes de começarem um ataque. Nessas situações, pode ser uma grande vantagem trocar seus bispos pelos cavalos do adversário, desde que você mantenha a posição fechada durante boa parte da partida. Quando o tabuleiro estiver relativamente sem peões, ou seja, em posições abertas, os bispos e dama podem ocupar grandes diagonais. Essas partidas podem ser configuradas como mais agressivas, com os dois jogadores trocando peças pelo controle do centro do tabuleiro, ou por posições estratégicas. 3 fatores para o meio-jogo. Apesar de ser difícil de definirmos uma estratégia para o meio-jogo antes de ele começar, nós podemos seguir alguns princípios básicos que devemos ter em mente. De uma forma geral, há 3 fatores que devemos considerar no meio-jogo. A importância de cada fator vai depender de sua estratégia. 1. Como manter o meu rei a salvo? Em nossos vídeos, nós sempre reforçamos a importância de defendermos o nosso rei. Lembrando mais uma vez: independentemente se você tiver uma boa atividade de suas peças, independentemente se você tem um ataque poderoso na próxima jogada, e independentemente se você vai dar o checkmate em algumas jogadas, se o teu rei não está seguro, você pode perder a partida. 2. Você está conseguindo manter suas peças no tabuleiro. Esse fator se refere às suas peças. Na maioria das partidas, a vantagem material pode ser decisiva no fim de jogo, por isso, você deve ter certeza que suas peças estão sendo trocadas corretamente. A vantagem material pode ser até mais importante que o posicionamento das peças em um fim de jogo. 3. Como está a mobilidade de suas peças? A mobilidade está relacionada à possibilidade de suas peças chegarem para defender o rei, ou ao ataque. Uma peça bem posicionada é capaz de defender o rei, e apoiar outras peças no ataque ao rei do adversário. Peças com alta mobilidade vão lhe proporcionar um jogo mais balanceado e, se jogado de forma correta, um jogo relativamente mais tranquilo. Se essas dicas não valerem o teu like, então assista até o final que tem mais. Agora nós vamos lhe dar 5 dicas de meio-jogo. Lembre-se, a chave para um bom meio-jogo é um bom plano de desenvolvimento de peças.
Essa é a hora para nós colocarmos em prática a nossa habilidade de desenvolvimento, estratégias de jogo, e aplicarmos os golpes táticos em nosso adversário. As peças devem estar disponíveis para a defesa, para o ataque, ou dar suporte para um possível ataque ao rei inimigo. Só assim nós poderemos explorar as possibilidades criadas por nós, ou por oportunidades que o adversário nos propuser. Dica 1. Conecte suas torres. Uma das vantagens de fazer o rock é a possibilidade de conectar as nossas torres. Com as torres conectadas, nós podemos reforçar a defesa de outras peças, ao mesmo tempo em que uma torre protege a outra. 2. Vigie as casas fracas. Casas fracas são casas no tabuleiro em que elas não podem ser protegidas por outros peões. De uma forma geral, essas falhas na defesa podem oportunamente serem exploradas, criando postos avançados, geralmente ocupadas por um dos cavalos, possibilitando o início de um ataque ou o controle de casas tanto do seu lado do tabuleiro, quanto do lado do oponente. 3. Mantenha seus bispos juntos. Uma das qualidades dos bispos é que eles controlam mais casas que os cavalos. Então, quando você perceber que uma diagonal vai ficar aberta, procurem uma forma segura de posicionar um bispo naquela diagonal. Quando a maioria das peças já saíram da partida, algumas diagonais vão ficar abertas. Dominar essas diagonais com um bispo já nos trará vantagens, agora imagine os bispos dominando duas diagonais. Isso aumentará muito mais a nossa vantagem. 4. Tenha certeza que suas trocas são favoráveis. Antes de fazer uma troca de material, tenha certeza que no final dessa troca você vai ter a vantagem material. As trocas de peças dependem muito do posicionamento das peças no tabuleiro, por isso, um cálculo preciso deve ser feito para que não haja erros. Temos em nosso canal um vídeo que mostra como calcular no xadrez, vou deixar o link nos cards para você assistir mais tarde. Em jogos fechados, uma pequena vantagem material pode ser decisiva no fim de jogo. Muitas vezes, um único peão no final de jogo pode nos trazer a vitória. Logo, uma troca errada pode ser devastador para o nosso jogo. 5. Pense na estrutura de seus peões. A estrutura de peões é muito mais importante que pensamos. Ela é fundamental para os planos do fim de jogo. Por isso, devemos manter a nossa estrutura de peões mais intacta possível. Quanto mais forte a nossa estrutura de peões, vai ser mais difícil de sermos atacados. Além do mais, um avanço oportuno de peões no fim de jogo pode nos levar à vitória. Lembrem-se: peões isolados, dobrados, ou atrasados podem se tornar alvos de ataques. Partida analisada. Vamos dar uma breve analisada nessa partida disputada pela grande mestre e lenda do xadrez, Judith Polgar. Caso você queira conhecer mais sobre a impressionante história de Judith Polgar, eu vou deixar esse link nos cards para você assistir mais tarde. Nessa partida ela enfrenta o também grande mestre romeno, Vlad Cristian Gianu, em março de 2014. Judith começa com E4. E6 pelo romeno. Depois de controlar o centro com o bispo e o cavalo, Judith começa a dar mobilidade para suas peças, enquanto Vlad começa a tirar as peças de Judith do centro do tabuleiro. Com as torres conectadas, ela começa a dar atividade para a torre de F, direcionando a sua ação para o centro do tabuleiro. O peão em B3 não só ataca a dama, mas permite que o cavalo possa se movimentar sem colocar o bispo em perigo. E aos poucos, ela vai melhorando o posicionamento de suas peças. Torre de A, em C, visando controlar o centro. Bispo em A3, e a torre volta para a coluna A. Cavalo em C3, procurando uma casa no centro do tabuleiro, onde ele vai ficar melhor posicionado. Dama em E2, buscando o desbloqueio do peão passado. O cavalo está seguro pelo peão, então a dama volta. Torre na sétima. Bispo ataca a dama. E há a proposta da troca das damas. Mais uma troca de peças. E o peão avança com o suporte da torre. Peão a uma casa da promoção. Bispo segura a casa da promoção. Peão ataca o bispo. Cai o cavalo. Torre reforça a proteção do peão. A outra torre agora fica presa impedindo a promoção do peão. Peão captura o peão e o grande mestre romeno reconhece a derrota. Repare que nessa posição, Judith Polgar vai montar uma forte estrutura de peões conectados, que vai ser difícil de impedir a promoção.
As duas torres dela garantem a proteção do peão avançado, e qualquer uma das torres está livre para impedir o avanço do peão das peças pretas. Ou até mesmo o próprio rei, trazendo ele para a partida. Bem, é isso. Deixe o seu like caso tenha gostado desse conteúdo, inscreva-se em nosso canal para não perder os próximos vídeos e comente aqui embaixo caso você tenha alguma dúvida, crítica, ou sugestão. Vou deixar esses 2 vídeos para você assistir na sequência. Um grande abraço e até a próxima.